usar o Classroom, talvez alguns de vocês estejam acostumados a usar o Classroom, mas pelo menos assim, eu não vejo, na minha experiência que eu tive com ele, quase ninguém usou. O modelo que eu tenho adotado desde esse início das aulas remotas que tem funcionado é usar um Meeting, né? Só que aí eu crio o quê? Eu crio uma reunião pelo Calendar, né? Que aí no Calendar ele tem um link de uma reunião que é fixo, ao contrário do Meeting. Mas no Meeting, no Classroom, o pessoal queria que eu enviasse o link da reunião, né? Que é esse link aqui de cima, né? Ó. Deixa eu transmitir. Né? Esse aqui link, né? Esse link aqui de cima, ele é sempre o mesmo, tá? Não muda para todas as nossas aulas, sempre vai ser esse link. E ele é fixo, né? Usando o Calendar. Se você usar o Classroom, ele não é fixo. Aí eu tenho que ficar passando o link toda vez. Toda vez que tem aula, pessoal, olha aqui, tá aqui o link, tá aqui o link, tá aqui o link. Na verdade, até tem lá um atalho do Classroom. Para vocês verem, apesar de ser uma aula, esse link não ser no Classroom, esse link não ser fixo, tem um link lá no Classroom que dá para esse link que você chega na aula, independente do link, mas que ninguém usava. E aí eu tinha que ficar passando esse link toda vez. Aí, enfim, eu prefiro fazer assim, eu mando o calendar, você recebe o link, aí você pode salvar esse link aí no favoritos ou coisa do tipo, é só entrar na hora da aula. Se você aceitar o meu convite do calendar, você ainda vai ser avisado quando a aula vai começar. Falta 15 minutos para ela começar, porque tem um avisozinho de 15 minutos. E aí vocês podem me contactar por e-mail ou por WhatsApp, só não ligue para mim que eu não atendo, tá? Eu bloqueio o número de pessoas que eu não conheço, né? Mas se você mandar uma mensagem para mim, e se você mandar uma mensagem para mim no Zap, se identifica, eu sou aluno da sua disciplina, meu nome é tal, queria saber tal coisa. Então, e eu respondo. Como se fosse um e-mail, né? Que você está me mandando, só que pelo Zap, né? Que no Zap é mais rápido de eu ver do que é e-mail. A gente está falando. Assim, eu descobri qual era o problema do Jupyter que estava tendo. Era só que eu tinha instalado a nova versão do Octave, mas não tinha atualizado o meu Jupyter. O Jupyter é um programa que permite você criar esses notebooks interativos, tá? Infelizmente, não sei porquê, no Octave... não sei porquê. O Octave ele não tem isso, né? Não tem esses notebooks interativos. Tá? Imagens, né? Imagens. Onde é que eu estou? Octave, tá rodando aqui, então tem que ser Octave Imagens, né? Octave Imagens, ordem. Coisa difícil. Tocando errado? Octave. Depois eu corri esse link aqui, tá faltando a imagem aqui, mas a gente pode ver ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar o nome completo, users, Rafael, documentos, Octave, talvez colocando o S, né? O S barra Octave. É muito. Porque não está pegando. Nem colocando o número completo não vai. Colocando o S Octave também não vai.
Sim, tá sem. Ô, Rafael. Ordem. Ponto JPEG. Será que eu apaguei em algum momento, hein? Pode ter sido, né? Tá com algum problema aqui o notebook está tentando corrigir para poder exibir a imagem, né? Isso não vai exibir. É chato. Certo. Caminho relativo, acho que é assim. Você não precisa decorar não, tá? Isso aqui é só coisa do Júpiter. Não sei se é assim, aí coloca um asterisco aqui no início. Sort edit. Agora eu não tô lembrando, não. É porque eles mudaram a sintaxe, não sei, então. Eu vou tentar corrigir isso depois. Então, a gente vai, nosso trabalho vai ser todo em Octave, né? Quem está indo, essa é a nossa primeira aula, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar o Octave, ou lá no Google Play, e no Octave. É um programa linguagem de programação científica, nem toda linguagem de programação é científica, é bom você ter essa percepção. Apps, Madonna. Esse aqui, Madonna, não é a cantora, é esse programa aqui, tá? Ou você instala esse programa se você estiver usando celular ou tablet, tá? Para acessar a aula, ou você usa o GNU Octave, tá? Qualquer um dos dois vai servir para você acompanhar a aula. Ainda tem uma terceira opção, só que aí é mais dúbia, que é o Octave Online, tá? A terceira opção, você usar o Octave Online. Também funciona, tá? Você não vai instalar nada, pode acessar pelo site, só que só não faça login pelo Google, tá? Cria sua conta por e-mail, que é mais seguro. Eu não tenho certeza de quem é esses caras. Mas tanto no caso do MATLAB ou do Madonna no Google Play ou no Octave Online, vai ter propaganda, tá? Infelizmente. Mas, né, é o jeito, a gente vai com o que a gente tem, né? Você tem a opção aqui de pagar, acho que é R$10 e tirar a propaganda no Madonna, né? O Octave não tem propaganda nenhuma, você pode mexer, né? O Octave é uma linguagem de programação, como eu falei já para vocês. E a vantagem de usar o Octave é que ele é uma linguagem interpretada, né? Existem dois tipos de linguagem de programação. Era disso que eu ia começar na aula de hoje. Que é as linguagens compiladas ou as linguagens interpretadas, tá? As linguagens compiladas, elas são assim chamadas porque elas têm um cara chamado compilador, né? Que ele gera um binário. Binário voltando um pouquinho mais atrás, né? Eu falei que todas as linguagens de programação têm só dois elementos, variáveis e comandos, né? Comandos são de alto nível, né? Eu vou falar por que comandos de alto nível e baixo nível. Comandos de alto nível são aqueles que você consegue usar sem se preocupar com o hardware, tá? Do computador. Você vai ver que ao longo de todo o processo aqui, a gente não vai falar, justamente a gente até fala de hardware, mas a gente não manipula com o hardware diretamente do computador em si, tá? Quando a gente está manipulando o hardware do computador diretamente, mexendo com as partes do computador, com o HD, se preocupando com a comunicação com o HD, com a comunicação com a webcam. Em geral, a gente está trabalhando com programas com comandos de baixo nível, tá? Mas a maioria das linguagens de programação permite que você não se preocupe com as partes físicas, com a hardware do computador, toda a parte que você consegue bater, encostar, tá? O seu computador, isso é chamado hardware. Você não se preocupe com o hardware do computador, você só se preocupe com a lógica do seu programa, como ele deve funcionar no termo na questão das ideias, né?
Que aí esses comandos e variáveis são pedaços, tanto que vocês falam, quando a gente cria variáveis, o que a gente está fazendo é pegando pedaços da memória RAM do computador, né? Tá? Que é uma variável é um pedaço da memória RAM do computador, mas em nenhum momento você vai ver que a gente mexe diretamente com a RAM. Embora a variável quando você manda criar uma variável no Octave, em qualquer linguagem de programação, ele vai pegar um pedaço da memória RAM. Mas a gente não se preocupa como é que ele faz isso, né? Como é que ele está interagindo com a memória RAM. Nada disso, a gente usa um comando de alto nível. E todos esses comandos que a gente usa de alto nível, né, eles são quebrados, têm que ser quebrados em instruções de baixo nível, para que possam ser interpretadas pela CPU do seu computador. E mais, né? Isso aí já gera um problema, tá? Porque existem diferentes CPU, nem todas as CPUs são iguais, né? Um processador da AMD é diferente de um processador da Intel, que é diferente do processador Spark, que é diferente de uma GPU, que é um processador específico para processamento gráfico, que é diferente de uma TPU, que é um processador específico para processar tensores, certo? Então, existem processadores com finalidades diferentes. E esses processadores com finalidades diferentes, eles têm conjuntos de instruções básicas sobre que eles entendem, sobre as quais eles funcionam, diferentes, tá? Não é padronizado. Eles são diferentes. Mas uma linguagem de programação, ele sabe quem são essas instruções e consegue traduzir a nossa linguagem de alto nível para essas instruções de baixo nível, né? E aí é que sabendo disso, é que entre a importância das linguagens compiladas e interpretadas, tá? Porque as linguagens compiladas, elas geram de forma fixa, né? Quando eu mando compilar um programa que a gente vai escrever, certo? O que é programar? Programar é só escrever um texto qualquer, um texto qualquer, um texto usando a linguagem de alto nível do computador, que pode ser C, pode ser Java, no nosso caso vai ser Octave, certo? É uma linguagem de alto nível, como se estivesse falando alemão, português, espanhol, inglês, certo? É uma dessas linguagens que a gente está usando para falar com o computador, só que o computador ele não entende essas linguagens de alto nível, C, Java, não sei o que, ele não entende isso. O computador ele só entende zeros e uns, né? Esses zeros e uns, eles são alterados usando essas instruções de baixo nível. Então, o que o compilador faz? O compilador é pegar justamente a nossa linguagem de alto nível, que é português, inglês, ou C, Java, não sei o quê, e traduzir para a linguagem de baixo nível do processador. Essa tradução é feita só uma vez, certo? Só que aí fica preso, isso é o problema da linguagem compilada, ela fica preso a funcionar naquele processador, ou naquela família de processadores, tá? Professor, mais Existem programas que funcionam, programas compilados que funcionam em mais de um tipo de processador? Existe, tá? Porque, vamos dizer, embora os comandos para cada processador não sejam padronizados, existe mais ou menos alguns comandos que todo mundo concorda que um processador deve ter, mais ou menos, tá? Mais ou menos mesmo, assim. Esse é o que permite que um programa que é compilado para Intel funcione num da AMD. Essa é mais ou menos, né? Conjunto de instruções mais ou menos comum que permite fazer isso. Mas, por exemplo, esse seu programa que a gente criar aqui, um programa gerado para esse meu computador aqui, ele provavelmente nunca vai rodar num PlayStation, né? Porque tem um processador diferente. Nunca vai rodar no seu celular, que tem um processador diferente. Nunca vai rodar no seu tablet, que tem outro processador diferente, porque isso eu estiver usando linguagem compilada, tá? Porque ele está usando um conjunto de instruções específicas do meu processador, que no caso aqui é o Intel, né? E aí esse programa que eu estou gerando aqui até rodaria no AMD, por exemplo, né? Só que aí, dependendo dos recursos que eu estou usando, pode ser que não rodasse, ou então pode ser que ele não utilizasse os recursos a mais que eu estou usando no processador, que depende de uma instrução específica que só existe nos computadores da Intel, né? Certo? Isso aí é o problema da linguagem compilada, tá? Porque ela gera um programa que roda muito bem num processador específico e ele faz essa interpretação uma vez só, tá? Ele faz essa tradução da linguagem de alto nível, seja ela qual for, Octave, Java, C, Pascal,
converte para a linguagem binária, por isso que a gente chama que é o programa binário, que é criado, né, o exe, né, que vocês têm. Aquele exe é o programa executável, se estiver no Mac é um bin, né? No Linux também é o binário, o ELF, né? Que você gera. E aí você executando aquilo, você manda executar um programa, você carrega aquele programa na memória do computador, ele vira um processo, e aquelas instruções binárias são passadas para o processador para ele fazer algum tipo de tratamento, né? Isso é o que acontece na linguagem compilada. Por ele ter feito isso, né, por ele fazer essa tradução, embora seja só uma vez, ele é extremamente rápido, tá? Qual é a vantagem de você compilar um programa? É que você está gerando um programa específico para rodar na sua máquina. Quer dizer que ele vai ser otimizado. O compilador ele pode ser instruído a gerar um programa, justamente um programa que seja específico para rodar na sua máquina, de forma que use o máximo de recursos do seu computador, certo? E aí ele vai ter o desempenho melhor possível e inimaginável. Tá? Os computadores Mac, em geral, eles são feitos assim, tá? Por isso que um computador Mac, as pessoas consideram que o Mac é melhor que o Windows, é por causa disso, tá? E os sistemas operacionais Mac, eles em geral são do iOS, né? Eles são, o Le Sur, né? Eu acho mais novo, Big Sur. Eles são compilados para rodar naquela máquina que você está usando o MacBook Pro. O seu sistema operacional ele foi compilado para rodar na sua máquina, certo? E aí quer dizer que você vai ter o melhor desempenho possível do seu computador. Ah, mas o Windows eu não posso baixar, não instalo. Quer dizer que o Windows não tem o melhor desempenho? Não, infelizmente não. Porque os computadores Windows, o sistema operacional Windows, ele não é... É o quê? Falar aqui? Melhores otimizações, né? Os computadores Mac, eles são os sistemas operacionais do Mac, do iOS, né? Eles são otimizados para rodar o seu sistema. E a mesma coisa para o celular, para o tablet, né? Por isso que eles são tão velozes, tá? O Windows, não. O que o pessoal do Windows faz? Que eu também posso fazer, ou vocês também, como qualquer programador usando uma linguagem compilada, eu quero que o meu programa ele rode no máximo de máquinas possível, né? Então eu pego uma máquina X, né? Ou então eu gero, também dá para fazer esse compilador, você gerar um executável, um binário que seja compatível com máquinas de gerações anteriores, tá? Aí você cria aquela... Todo jogo, o programa de computador tem aquelas especificações mínimas, né? Especificações mínimas é exatamente isso, tá? O que é a especificação mínima de um programa? Ele te diz para qual computador aquele programa foi compilado para rodar, tá? Aquele programa foi compilado para rodar naquele sistema operacional, né, no Windows 7, com 4 GB de RAM, não sei o quê, né? 32 bits, sei lá, né? As especificações dele, né? Vai ocupar 10 GB de memória do HD e tal. Esses requisitos mínimos quer dizer que aquele programa foi compilado com aquilo ali, tá? Ele foi compilado para seguir aqueles parâmetros, né? Quer dizer, qualquer máquina com aquilo deve rodar. Tem as recomendadas, né? Recomendadas seria o ideal, né? Que é provavelmente a máquina que o cara usou para gerar o compilado, né? É a máquina ou dos desenvolvedores, né? A maioria dos desenvolvedores que estavam criando aquele seu programa tinha essa máquina que é a recomendada, tá? Há configurações mínimas, quer dizer que o executável foi compilado para rodar naquela. Quer dizer que qualquer outra máquina mais velha que a mínima não vai rodar? Pode rodar, tá? Porque aqui existe aquela história, né? Existem comandos que são comuns entre os processadores e outros, ainda mais se for da mesma família, né? Existem comandos que são comuns entre a arquitetura e outra. Só que tem uma grande chance que não vai funcionar, ou que tem certos defeitos especiais que podem acontecer, pode acontecer uma porção de bugs inesperados, certo? Porque aquele programa não foi feito para rodar no seu processador e você instalou do mesmo jeito, né? Usando alguma gambiarra ou na marra, né? Pode ser que rode, mas pode ser que não rode, não tem garantia nenhuma, tá? O ideal seria o quê? Pegar um sistema operacional que já venha compilado para rodar, usar o hardware que você tem.
A Mac faz isso, o Windows não faz isso porque dá muito trabalho. E eles estavam querendo, e a ideia do Windows sempre foi conquistar o mercado doméstico, né? Pegar o máximo de números possíveis, para poder o máximo de pessoas possível. Para fazer isso, eles não podem dizer, você que tem computador ruim, que se lasque, né? Eles querem que você que tem computador ruim consiga rodar o sistema operacional deles, né? Então eles veem assim, qual o computador, né, que é o mais comum ou que foi mais vendido ano passado, né? Ou então que já foi o mais vendido nos últimos 5 anos. Pronto, esse computador que eu vou usar para ser o... Tem que fazer uma pesquisa de mercado, obviamente, para fazer um negócio desse. E aí você veio, você compila o seu sistema operacional para que rode naquele computador, porque eu quero pegar o máximo de número, quero que o máximo de pessoas use o meu sistema operacional. A Mac não está nem aí isso, né? Ela tem um nicho específico para o qual ela trabalha, né? E ela quer que você compre o computador dela, né? Ainda tem isso, né? Não é que você... Até que a gente não compra, né? A gente não compra o iOS e instala no nosso PC, né? Até poderia, ter até uma época que vendia, certo? Mas eu acho que eles desistiram rapidamente dessa ideia, né? Eles preferem atrelar o software deles. Porque quando eles atrelam o software deles, eles conseguem fazer isso, compilar o software operacional para rodar especificamente para o hardware dele, que deixa muito mais otimizado. No Linux, dá para fazer isso, tá? O Linux, ele adota a estratégia do Windows, e Linux e variáveis, tá? Que é o Ubuntu, né? O Slackware, o Red Hat, que são os mais famosos. Eles adotam essa mesma estratégia do Windows, de gerar um compilado que roda em várias máquinas, para justamente tentar atrair que pessoas comecem a usar o Linux, né? Mas, se você quiser, você pode pegar e compilar todo o seu Linux do zero para rodar especificamente para a sua máquina. Se você fizer isso, seu computador vai ficar muito veloz. Tem até distribuições do Linux que são específicos para fazer isso. Acho que é o Arquivis. Enfim, tem uma distribuição específica do Linux. Dá para fazer isso com o Slackware também. Enfim, tem alguns... O Ubuntu não deixa de fazer isso, eu acho. Mas tem algumas distribuições que permitem que você faça exatamente isso. E aí você vai ter um computador, um PC tão veloz quanto o Mac. Certo? Porque são compilados especificamente para... São ad hoc para aquela máquina, né? Ou, no caso, na sua máquina. Se você não está preocupado com o desempenho, né? E a maioria das pessoas não está, você não vai fazer isso, né? Porque dá trabalho, tá? Fazer essa compilação. Se algum dia você tentar fazer essa compilação do sistema Linux para o seu computador, você vai ver que dá um trabalhinho, demora, tá? Tipo assim, só o OpenOffice, que é um sistema equivalente ao MS Office, o Microsoft Office, né? Que é livre, o LibreOffice, é uma ferramenta de quem não conhece, né? LibreOffice, ele é uma ferramenta de Office gratuito, tá? Não precisa pagar mensalidade nem nada para ter ele, tá? Você pode baixar, instalar no seu computador. Ele tem uma espécie de Word, tá? Ele tem um Calc. Todas as ferramentas que o Office da Microsoft tem, o LibreOffice também tem, tá? E ele é gratuito, né? Roda em qualquer máquina. Se você quiser compilar o LibreOffice na sua máquina, você pode. Você baixa o código-fonte, né? E aí você compila para a sua máquina específica. Compilar ele, eu já tentei, já fiz isso. Demora uns 3 dias, tá? Só o LibreOffice. Se você quiser, demora, tá? Mesmo você, né? Não é só questão de você saber fazer os comandos, não. É de você também poder deixar o seu computador parado por alguns dias para compilar o sistema operacional ou para compilar o programa. Que aí você vai ter um LibreOffice, né? Otimizado para a sua máquina, ou então um sistema operacional otimizado para a sua máquina. Qualquer programa, né, que você quiser pegar o código-fonte, compilar para a sua máquina, compilar especificamente para a sua máquina, vai ficar muito veloz, tá? Você não precisa fazer isso com o sistema operacional também, não. Se você quiser fazer isso com um programa específico, você pode. O compilar que você diz, a gente literalmente, por exemplo, abrir o Java e começar a fazer o próprio programa, ou como é? Não. Compilar esse processo de tradução que eu estou falando para vocês, que você tem um programa chamado compilador, que ele pega o código-fonte. Os programas de software livre, né? Existem programas que são open source, não quero entrar muito nessa distinção, mas existem programas de open source e free software, né? São 2 tipos de programas que são gratuitos. Eles são gratuitos.
Mas a ideia deles é que eles têm o código-fonte aberto. Você pode pegar o código-fonte deles, que é aquele documento de texto que descreve como um programa funciona. Se você tem acesso a esse texto que diz como um programa funciona, você pode compilar ele. Basta pegar o compilador na linguagem que o programa foi escrito, por exemplo, no caso do LibreOffice, acho que foi o Java, né? É Java ou é C. E aí você pega o compilador, que no caso do Java, é o Java Toolkit, se for o Java mesmo, tem quase certeza que é o Java. Você pode pegar o Java Toolkit, colocar uma instrução lá, tem acho que tem até instruções isso no site para você fazer, provavelmente deve ter, que é a instalação via código-fonte. E aí você compila, você escreve um comandinho lá nessa tela preta aqui, ó. Você entra lá na pasta onde está colocado, coloca lá tipo Java C, não sei como é que é a instrução, mas vamos dizer que seja soffice.jar, né? Ou .java, vamos dizer que seja isso, né? Vai ser um negócio, provavelmente vai ser mais complexo que isso, tá? Mas enfim, tem algum comando que você faz disso, você manda executar, né? E espera ele terminar, né? Você não precisa programar nada para fazer isso, tá? Você só pega o programa, desde que ele te ofereça o código-fonte. A maioria dos programas, eles não oferecem o código-fonte, que eles te dão os programas pagos, né? Eles são de código-fonte fechado, a maioria, tá? Não todos, mas tem muitos que são de código-fonte fechado e você só pega aquele executável genérico que ele gerou para aquelas configurações mínimas que eu falei, né? São duas estratégias diferentes, tá? Você gera um compilado a partir do código-fonte, pegando para as configurações mínimas, que aí roda em todos aqueles computadores, a partir daqueles computadores para cima roda. Ou então você pode dar o código-fonte e deixar a pessoa compilar. Existe, não quer dizer que todos sejam open source, não, tá? Já vi código, por exemplo, a Unreal Engine, ela é um programa que é pago, tá? Quer dizer, ele permite você fazer desenvolvimento de forma gratuita e ele te dá o código-fonte também, só que é um programa proprietário, tá? Se você tentar modificar o código-fonte para ganhar dinheiro em cima, eles vão te cobrar uma taxa. Se você começar a fazer programas com ele e ganhar dinheiro, eles também vão te cobrar uma taxa. Né? Mas você pode... A galera pega o código-fonte e faz os crackers, né? Cracker os aplicativos que são pagos e disponibiliza de forma gratuita, entre aspas, né, na internet. Não, os crackers, o que é um crack? O crack é o cara pegar o binário, um cara como eu, ele abre o binário de você, que tem que ter uma certa experiência para fazer isso. Ele abre o binário, porque todo programa pago, ele normalmente tem aquele negócio de licença, né? Só pode funcionar durante tantos dias, né? Ou não, você tem que colocar senha tal para liberar, né? Para poder fazer descriptografia, ou então para acessar tais recursos, você precisa ter a licença tal. O que um cracker faz? Ele procura no binário aonde é que o teste está sendo feito. Essa procura pode ser feita de forma idiota, tá? Não quer dizer que é só, não, mas pode ser feita de forma idiota, pode ser feita de forma inteligente. Mas você encontrando aonde é que está sendo feito esse teste, ou da data, ou do código que precisa ser inserido, você pode apagar. Né? Por que você não apaga? Se você apagar aquilo do binário, você gera um binário que não vai fazer aquele requisito de senha, né? E se você fizer o requisito de senha, você vai conseguir instalar ou acessar todos os recursos naturalmente. Porque tem muito programa que vem com todos os recursos, só que eles vêm bloqueados, né? A única coisa que impede você acessar o recurso é justamente uma senhazinha. Ou então é o período de trial, né? Que impede você acessar. E aí o crack ele faz justamente isso, né? É um programinha que vai lá no binário e apaga essa região dele, né? Que está fazendo esse teste. O crack nem todo programa funciona, né? Já vi tem algumas pessoas que para driblar isso, o que faz nas empresas para evitar que o programa dela seja craqueado? Elas fazem que você esteja que estar online, né? Para usar o programa dela, que aí se exigir que esteja online, ele vai ver que se você está entrando, mas você não tem, né? O códigozinho que era para ter, aí ele pode te bloquear, né? Se você tentar fazer isso. Acho que a PlayStation faz isso, né? Por exemplo, você consegue craquear o PlayStation, né? Para colocar uma porção de jogos, se você quiser, tudo craqueado, né? Mas se você se logar a PlayStation Network, ele vai ver, bicho,
Você tem uma porção de programa aqui que está sem o código, né? Como é que você... Ou então você está com o sistema operacional e não tem o nosso códigozinho, né? Aí eles bloqueiam, né? E você nunca mais consegue acessar. Enfim, uma das estratégias que o pessoal faz hoje em dia é isso, né? O crack era mais comum quando não tinha acesso muita gente não tinha acesso à internet, né? A internet era muito lenta, aí ficava meio ruim fazer isso. Mas as pessoas hoje em dia estão fazendo isso através de verificação online, né? Ainda tem, tá? Crack, ainda tem, você ainda encontra programa craqueado. E ainda tem muita gente que ainda insiste naquela história de vender a mídia física, né? Mas para programas online é mais difícil. Mas você vê que muitos programas estão mapeando, né? Para isso, a Photoshop agora você tem uma mensalidade que você tem que pagar, né? Para poder acessar o Photoshop. Se não acessar, sem ela você não consegue acessar o programa. O Microsoft Office também está fazendo isso. Enfim, tem muita gente que está fazendo. Não é todo mundo, mas tem gente que está fazendo isso. É uma das estratégias possíveis, né? Recente. Outra que eu falei é essa do open source, né? Também existe uma comunidade fazendo essa, que não é o free software, tá? É open source. Quer dizer que eu mostro o meu código-fonte, você pode ver o meu código-fonte, se você quiser, pode até compilar especificamente o meu código-fonte para a sua máquina, só que você não tem permissão de mexer, né? Ou se você mexer, você tem que me pagar uma taxa, né? Para gerar o seu próprio fork, né? Que é uma modificação do código-fonte. Mas o compilador ele é um programa que faz tradução, tá? E nem tem... É como se fosse um interpretador, aquela história quando eu estava falando do inglês, do alemão, né? O cara tem um cara que pega o texto. Eu sou um tradutor, você está falando comigo em inglês. Não. Pronto. Tem um brasileiro que quer entender um cara que fala inglês e eu atuo como tradutor, né? Eu pego o texto em inglês, escrevo em português e dou para a pessoa, né? Isso é o que o compilador faz, tá? Ele pega um texto, traduz e dá para o computador, né? É essa comunicação que o compilador ajuda a fazer, tá? Tem um programa, um texto escrito em alto nível, e o compilador ele pega, traduz para o seu computador, que é de forma que ele seja executado pelo seu computador. O seu computador e a gente e o computador falamos de linguagens diferentes, né? Ele fala na linguagem binária e a gente fala na linguagem de alto nível. Na prática, a gente tem que aprender, certo? A falar na linguagem do computador, que a linguagem de programação ela não consegue ser tão próxima da nossa linguagem falada, não. Mas já é menos mal do que programar em binário, né? Que seria usar Assembler, que Assembler você dá programas bem baixo nível mesmo, tá? Para escrever praticamente as instruções que o processador vai executar, por exemplo. E são linguagens compiladas, tá? Linguagens interpretadas, que é a que a gente está mexendo agora, Octave, eles têm a vantagem, eles são mais lentas, bem mais lentas que as linguagens compiladas, mas eles têm a vantagem que eles não são dependentes do sistema operacional, eles não dependem do sistema operacional, tá? O Octave ele vai rodar no PC, no Mac, no celular, no tablet, no site de internet, aonde quiser, no seu relógio, qualquer dispositivo, no Arduino, né? Qualquer dispositivo de hardware, você consegue colocar o Octave para executar, tá? Por quê? Porque você está gerando um interpretador. Ele é um interpretador e é um interpretador dinâmico. É como se fosse aqueles intérpretes. É um intérprete dinâmico, né? Que a pessoa está falando, em vez de pegar o texto e agora traduzir, o que ele está fazendo? É um cara que está constantemente traduzindo em tempo real para você, né? Que no caso é para o computador, né? Tudo que a gente fala, o interpretador pega e traduz na hora para o computador, certo? Faz isso de forma dinâmica para o processador específico que ele está sendo executado. Como ele está fazendo isso dinâmico, a todo momento, a toda hora, ele está verificando o que você disse para fazer a tradução, isso deixa bem mais lento, né? O processo está criando uma camada de abstração aí, né? Você pode ver até na realidade, né? Certo? Se eu pego um livro quando eu faz, sei lá, que livro que tem em inglês, hein? Alice no País das Maravilhas, né? Feito por um matemático, né? Esse aqui é um livro da Disney, né? Mas enfim. Carol Cook. Esse Carol é o nome do cara. Zoom tão grande, hein? Pronto.
que é esse livro. É o Lewis Carroll, tá? Esse aqui é um livro, o cara que criou esse cara, o Lewis Carroll, né? Ele é um americano. Ele escreveu essa história, né? Só que se eu fosse ler, nós fôssemos ler, ia depender, né? Aí se qualquer pessoa fosse ler que não fosse americano, ele ia precisar que alguém traduzisse. Aí tem que ter um tradutor, né? O tradutor seria o compilador, é aquele cara que lê o livro, sabe inglês, pegou o livro e a linguagem de estilo, pegou e escreveu todo o livro em português. Então, para eu ler o livro, a história em português, da Alice do País das Maravilhas, é direto, né? Eu posso pegar qualquer pessoa que entenda português, essa versão traduzida, né? Pode começar a ler sem ajuda nenhuma, né? Nossa, ninguém, porque o livro já foi compilado para português. O idioma original ele foi compilado para a nossa língua. Tá? A interpretada, não. A interpretada, o que seria? Seria como se tivesse uma pessoa ao meu lado, com o livro em inglês, e ela estivesse na hora ali lendo e contando para mim a história em português. Certo? Isso é a linguagem, o que a linguagem interpretada faz. Ela está dinamicamente lendo o livro, ou fazendo a tradução. E isso, mesmo em conversas, no caso de livro nem tanto, né? Mas para conversas isso deixa lento, né? Tanto aqui naquelas discurso da ONU, né, ou coisa e tal, que tem aqueles vários líderes políticos falando linguagem diferente, tem um cara que faz a tradução, né? Quando o cara fala, ele tem que dar um tempo para que os tradutores, né, vocês já acompanhou essas reuniões da ONU, tem que dar um tempo para que o tradutor traduza antes de ele continuar o discurso. Ele não pode falar o discurso dele muito rápido, senão os tradutores que estão fazendo a tradução vão tudo se perder, né? E aí, se eles se perderem, como eles estão fazendo a tradução do discurso, aí os líderes dos outros países não vão entender nada do que o cara está falando, né? Ele tem que falar devagar e dando pausas, né? Nessas reuniões da ONU, né? Ou qualquer órgão internacional, para dar tempo dos tradutores, né? Tem um nome para eles, né? Estou chamando de tradutor dinâmico, porque eu não estou lembrando o nome agora, tá? Para eles poderem traduzir e passar para os países correspondentes o que o líder está falando, né? Lá na hora, o que o Joe Biden está falando para todo mundo. E nem todo mundo entende inglês. E nem é obrigado a entender inglês, né? Isso é a vantagem da linguagem interpretada, tá? Não somente do Octave, mas do Python, certo? Elas permitem essa interpretação dinâmica em tempo real, né? Mas é isso, como você está fazendo essa interpretação dinâmica, isso aí também deixa mais lento. O Java, ele tenta ser um pouquinho mais, só com parênteses, né? Ele é uma linguagem meio termo, tá? Ele não está nem uma linguagem puramente interpretada, nem uma puramente compilada, tá? Eles tentam deixar uma linguagem interpretada um pouco mais rápida do que a puramente interpretada, criando uma coisa chamada de bytecode, tá? Que é uma linguagem específica do Java, uma linguagem binária do Java, né? Mas ainda de alto nível, que possa ser traduzida mais rapidamente para o processador específico onde o Java está sendo executado. Isso já ajuda, né? Já ajuda bastante assim, na questão da velocidade. Mas não muda o fato que você precisa ter a Java Virtual Machine, né? Para poder fazer essa tradução. Ou seja, ainda está fazendo... Ainda precisa ter o interpretador dinâmico, né? É só que eles fizeram do jeito mais inteligente para deixar esse processo mais rápido, né? Eles criaram um processo, é uma linguagem meio termo, tá? Entre a interpretação e a compilação. Ela gera um compiladozinho, mas esse compiladozinho precisa ser traduzido. E para gerar esse compiladozinho, você tem que usar já o Java-C, né? Para gerar um compiladozinho, só que é feito por um processador virtual, né? Que não existe em nenhuma máquina, né? Ao não ser na máquina Solaris, se não me engano. Se não me engano, a Sun ela inventou uma máquina que lê justamente os comandos do bytecode. Tenho quase expressão que certeza que sim. Não é aquela história de ter um processador específico, né? Acho que a Sun ela tem um processador específico para rodar o Java. E aí, nesse caso, não seria mais interpretado, né? Seria compilado mesmo. Para essas máquinas deles, né? Que deve ser caríssimo, né? Se você quiser comprar uma máquina puramente Java, né? Enfim, então essa é a diferença entre programa compilado e interpretado, certo? Eu não vou cobrar de vocês, é só para vocês terem essa noção, né?
E aí, voltando agora, né, para nosso conteúdo, que eu prometi explicar, diferente compilado para interpretar, nós estamos no Octave, que ele é uma linguagem que funciona, é uma linguagem gratuita, né, open source, baseada no MATLAB, que é um programa pago de matemática, de programação científica. Nem toda linguagem de programação científica, é bom vocês saberem, a gente vai ver que tem algumas diferenças que só o Octave tem. Eu vou tentar chamar atenção para elas quando acontecer. E uma delas é que você trabalha fundamentalmente com matrizes, né? Tudo para o Octave é uma matriz, certo? Mesmo um número isolado ainda é uma matriz, um por um, tá? E aí, uma coisa que vocês têm que se atentar é que quando a gente trabalha sempre com matriz, existe uma ordem de percorrer matrizes, né? Existe a row measure order, que é linhas primeiro, né? Quer dizer que os valores de uma matriz são percorridos linha a linha, né? Nesse zigue-zague aqui. E também existe colunas primeiro, né? Que ele percorre primeiro as colunas da matriz, né? Isso é importante porque diz como é que você vai manipular os dados dentro do Octave, tá? O Octave ele é um programa que usa colunas primeiro, tá? Ele armazena a matriz nessa ordem, quer dizer que ele tende a mostrar todos os resultados do programa dele, que vem no formato de matriz, vem no formato de leitura de coluna, tá? Você vai ver que isso é importante em determinados momentos. Então, ele sempre faz a leitura da matriz na ordem de coluna. E o default por ele é retornar um vetor coluna, né? E não um vetor linha. Isso varia de linguagem para linguagem, né? E aí, como vocês já obviamente sabem, né? Que para você fazer a multiplicação de matrizes, tem que ter a quantidade de colunas da primeira, né? Tem que ser igual a quantidade de linhas, né? Da segunda. Você tem que saber isso para poder evitar gerar programas inconsistentes, né? Enfim. Então, aqui eu estou criando uma primeira variável, né? Ó, x igual a 2,236479, blá, 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 que é um número gigantesco, né? Só que esse número aqui, eu estou criando uma variável chamada x4. Eu criei uma variável x4 só para mostrar que você pode colocar número, tá? No nome de variável. Variável é uma região da memória RAM e está armazenando uma coisa. No caso aqui é x4, o nome da variável. E esse sinal aqui, relembrando, ele não é sinal de igualdade. Para programação, qualquer programação, isso é sinal de atribuição. Tá? Quer dizer, eu estou armazenando esse número gigantesco, 2,236479, blá, 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 certo? Ou estou tentando armazenar, na verdade, na posição de memória que a x4, variável x4, armazena. Tá? Questão de nomenclatura de variável, certo? Antes de a gente continuar. Tem que tomar cuidado, porque você não pode fazer isso aqui, tá? Isso aqui dá erro. Ele não aceita, tá? Ele vai gerar um parse erro, tá vendo? Porque números, ele vai pensar que você está colocando um número ao lado de uma variável, certo? Ele não deixa isso. Você pode colocar números depois de escrever alguma letra do alfabeto, tá? Para fazer x1, x2. Então pode fazer assim também, tá? Isso aqui não tem problema. Ele aceita, tá? Porque esse aqui não é um caractere, é um dos poucos caracteres especiais que você pode usar em nome de variável. Nem todo caractere especial você pode usar em nome de variável. E você pode colocar, inclusive, aqui na frente também, se você quiser, tá? Diferentemente do número. O número nunca pode ser o primeiro elemento que aparece numa variável, mas ele pode aparecer depois, tá? Não tem problema. Isso aqui é um nome válido de variável, tá? Mas tem que colocar algum caractere primeiro, caractere que seja aceito, tá? Porque não é todo caractere, eu acho que para exclamação ele não aceita, né? Tá? Gerou o erro de novo, certo? O que eu tento recomendar a vocês é que vocês tentem colocar, usar, para você nunca ter problema com questão de nomenclatura de variável, né? Que representa uma parte da memória RAM. É você colocar letras minúsculas ou maiúsculas, e é diferente, tá? Letra minúsculas de maiúsculas não é a mesma coisa. X igual a 2, babá, não é a mesma coisa que x igual a 2, tá? Isso aqui são duas variáveis diferentes, tá? X igual a 2, esse negócio gigantesco, e x igual a 2, tá? Esses aqui são dois caras diferentes, tá? Os dois estão armazenados. Eu posso até fazer x vezes x. Certo? Vai ficar bem claro.
x maiúsculo vezes x minúsculo deu o quê? 4,4729, blá, 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 né? Porque olha, foi 2 vezes esse cara aqui, né? Então dá 4,46, né? 47, porque tem aqueles números depois, tá? Sendo arredondado, né? Certo? Mas isso aqui é uma variável, isso aqui é outra variável, certo? Primeira coisa, toma cuidado com minúsculo e maiúsculo. Se eu fosse você, eu me treinava a usar só minúsculas ou a usar só maiúsculas, para não ter problema. Então, nome de variável pode ter minúsculas e maiúsculas, pode ter números, desde que seja depois de uma letra, tá, do alfabeto, ou caractere válido. E que caracteres não podem ter no nome de uma variável? Isso daí, para vocês me decorarem todos, né, o ideal seria você, eu particularmente evitaria, certo? Usar caracteres especiais, mas a regra é que esses símbolos que têm algum significado na linguagem não podem ser usados como parte da variável. Eu não poderia colocar igual no nome da variável, tá? Fazer assim, o nome da variável ser igual a x. Isso aqui ser o nome dela, não dá para ser, tá? Porque o computador vai achar que eu estou querendo fazer a atribuição de x para alguém que não existe, né? E depois ainda fazer de 2 para x. Enfim, o computador está confuso, ele não sabe o que você quer fazer aqui, né? Eu não sei se dá para colocar depois, talvez fazer assim, acho também não, né? Porque aí ele vai achar que você está tentando fazer uma atribuição ali. Não pode usar nenhum lugar, senão... Ou assim deu? Assim deu. Ah, porque se desse uma... Talvez ele está criando a variável 2 armazenando em A e depois o A em X, né? Mas ele não está criando a variável X igual a A, tá? Isso aqui não é um nome de variável. Isso aqui são duas variáveis que ele criou, X e A. Tanto que apareceu aqui X igual no seu o número normal, né? Tá? Eu posso até dar um RUS aqui, se não me engano, que é o RUS mostra quem são as linguagens que estão, quem são as variáveis que estão criadas, tá? Vixe, aí mostrou muita coisa, né? Deixa eu dar um clear all para limpar todas as variáveis. Aí vamos executar isso aqui, para ver o que acontece. Run. Não, Rafael. Você apagou tudo de novo, né? Run. Ele criou a variável A, tá vendo? Variável A, X maiúsculo, X minúsculo. Isso aqui é um... Eu testei, tá? Porque isso aqui nem sempre, né? Toda linguagem permite fazer isso não, tá? Mas isso aqui é o que eles estão fazendo. Estão criando duas variáveis que estão recebendo o mesmo valor, tá? E o computador está seguindo na ordem, né? Está colocando 2.23 para igual a A e depois o valor de A está sendo atribuído a X. Né? Não é toda linguagem que permite fazer isso. Vou até tirar. Né? Mas o nome da variável continua sendo X. Certo? Mas você poderia fazer xícara, certo? Por exemplo, sem problema. Você acabou de criar a variável xícara, que é igual a 2.23. Ou xícara 23, também pode, tá? Xícara 23 é igual a 2.23, certo? Tente colocar um nome aqui que seja significativo para você, ou significativo para o valor que você está armazenando lá, certo? E não pode ter acentuação, tá? Infelizmente, acentos não são letras do alfabeto, mas letras do alfabeto sem acento, tá? Se tentar colocar xícara com acento aqui, ele vai dar um erro, provavelmente, tá? Passe erro, tá vendo? Não pode ter acento no nome de variável. É só letras minúsculas ou maiúsculas, sem acento, e colocando o número no final, no máximo, coloque um underscore, tá? Se você achasse muito ruim de colocar um número, pode colocar um underscore e tal, para ficar mais bonitinho. Isso aí é o nome da variável, é xícara underscore 23, nesse caso aqui. Até ele criou aqui, ó, ele mostra para você. No Octave, sempre que você colocar uma atribuição, né, coloca um valor, se você colocar ponto e vírgula no final, ele não vai mostrar o resultado da operação que você está fazendo, tá? Se você, nesse caso aqui, ó, ele só executou e não mostrou o resultado, tá? Se você tirar o ponto e vírgula, ele vai mostrar o resultado da operação que você acabou de fazer, tá? Isso aqui também... Assim, o ambiente aqui que eu estou mexendo é diferente, tá? No Octave. Mas, obviamente, se você for lá no Octave, ou no Madonna, tá? E executar esses comandos, vai funcionar exatamente da mesma maneira, tá? Deixa eu aqui no... Professor? Oi, diga.
O que o senhor está rodando no Jupyter é o Octave? É o Octave. Ah, não sabia. Eu pensei que o Jupyter só rodasse Python. Não. Ele roda Octave, roda Lua. Entendi. Tá ok, então só isso. Droga, eu tô abrindo aqui uma coisa que não era para ter aberto. Aqui, ó, o símbolozinho dele, ó. Tá? É porque eu uso o Jupyter, você não precisa usar o Jupyter, tá? Vocês. É que eu posso gerar. Depois eu posso gerar um documento, né, daquilo. Eu faço a aula, né, faço modificações e eu posso gerar um PDF a partir daquela aula que a gente teve hoje, né? Certo? Eu faço fica mais fácil para eu fazer a atualização. Eu prefiro que slide, inclusive. Eu ainda vou migrar minhas outras aulas para isso. Eu acho bem mais prático. Em vez de gerar slide, né? Eu misturo texto com código e aí eu posso fazer iterativamente, fazer alterações, né? Fazer modificações para mostrar para vocês o que está acontecendo. Cadê o que está vendo? Tá aqui não, tá em Program Files, talvez. Não estou achando onde tá instalado. E pior que o meu computador tá cheio de ícone ali, é difícil pegar ele. Aqui, Octave B. Pronto, consegui dar um jeito. Eu queria só mostrar, pronto, aqui no Octave, né, que você pode fazer aqui, né? A mesma coisa funciona, tá? Você colocar sem ponto e vírgula, x igual a 2, for armazenado, e aí no Octave você ainda tem a vantagem que ele não precisa nem decorar aquele comando RUS, ó, que ele te mostra aqui do lado, ó, como eu disse, é uma matriz 1 por 1, está armazenando valor 2 numa variável de nome x. Eu já te mostro aqui nesse workspace quem são as variáveis que você criou, né? E se eu colocar aqui, por exemplo, x igual a 3, né? Aí ele cria agora uma outra variável. Aqui para o lado. X maiúsculo, também 1/1, está armazenando o valor 3, né? Isso é mostrado para você no workspace. Eu criei duas variáveis, x maiúsculo e x minúsculo. Posso também, inclusive, multiplicar as duas, né? Ó, para obter o valor 6, tá? E se eu colocar ponto e vírgula, como eu acabei de falar, ó, ele não mostra nada, tá? Ele até fez o resultado, até calculou, mas não mostrou. Mas veja que ele mostrou quando ele executou aqui, e aqui também provavelmente fez a mesma coisa, ele armazenou o resultado numa variável chamada ans, tá? Ó. Ans quer dizer answer, e ele criou lá a variável também, ó, answer. É um termo em inglês, né? Porque a maioria das linguagens de programação são feitas em inglês, tá? Então eles tentam usar o inglês como default. Tem até algumas linguagens que usam português, mas é raro, tá? Acho que Lua e Portugal, né? Por exemplo. Aí você tem answer, né? Quer dizer resposta. Ele criou uma variável chamada ans, né? Isso aqui quer dizer resposta em português. E armazenou o resultado lá. Se você não criar uma variável para armazenar o resultado, ele sempre vai jogar o resultado para answer, tá? É a variável default do Octave. Não é toda linguagem de programação que tem isso, o Octave tem, e é uma facilidade, tá? Que eu considero. Mesmo que você esqueça de criar uma variável para armazenar esse resultado, ele vai armazenar no answer. Mas se você quiser, você pode criar, né? Um y igual a x vezes x, que aí você vai criar uma variável y que armazena o 6, né? Que é o mesmo valor que está lá no answer, ó, tá? Se você quiser salvar o valor, e aqui ele mostra todas as variáveis que a gente criou. Isso aqui é no ambiente Octave, tá? Isso aqui só acontece se você estiver mexendo no Octave, tá? No GNU Online, eu acho que infelizmente não mostra, certo? No Octave Online, será que mostra? Ah, mostra, tem aqui o ANS, ó. No Octave Online. Ixi, desconectou, foi? Reconnect, você pode fazer lá x igual a 2, né? Criou lá a variável x. X maiúsculo igual a 3. Vai criar um y igual a x
x vezes x minúsculo vezes x maiúsculo, né? Certo? Porque aí é mais bobinho, né? Não mostra tudo, né? Só mostra quem são as variáveis, mas não diz os valores, o tipo, né? Dependendo do programa, pode ter não sei se no Madonna mostra também as variáveis criadas, eu acho que não. Porque é só o código-fonte que ele mostra aqui, tá vendo? Acho que ele não, mas funciona da mesma maneira aqui, ó. Ele fez um A igual a 5, depois fez um Y, um V igual a 2, 3, 4, 5, né? Aqui, A igual a 5. Você cria o código-fonte, isso aqui é no Madonna, tá? Você cria um código-fonte, por exemplo, aqui A igual a 5, aí você manda executar clicando nessa setinha, aí ele te mostra o resultado, tá? No caso aqui, A igual a 5. Ou então, isso aqui, disp é um comando para exibir texto, tá? Disp hello world, que aí vai mostrar o texto. Ou seja, sempre tem que ficar alternando esse negócio aqui. Tem o código-fonte, você escreve, manda executar nessa setinha, aí vai sair nesse output, que é saída. Para você voltar ao código-fonte, é só clicar nessa setinha, tá? Aí você volta para o código-fonte, pode escrever aqui de novo. Se você estiver no tablet ou no celular acompanhando, é isso que você tem que fazer. Instalou o Madonna, vai aparecer essa janela aqui, é o default, que aparece para você. Aí você pode escrever qualquer comando que eu estiver apresentando aqui na aula, você escreve, clica na setinha para executar, vê o output, depois clica para voltar para o código-fonte, tá? Isso é a execução do Madonna. No Octave Online, é só você escrevendo, né? Conforme eu estou fazendo e dando enter. Só que aí você vai ter algumas coisas que não funcionam exatamente igual, né? Por exemplo, aqui a exibição das variáveis só mostra o nome, né? Ele não mostra nem o tipo, nem a classe, nem nada, né? Tem algumas coisas que é diferente, né? Mas dá, né? Para você executar por aqui também, se você quiser. Eu recomendo, melhor mesmo é que você instale o Octave na sua máquina para você ter esse negócio. Uma coisa que eu falei, por que aqui está preto, tá? Porque foi eu mexi nas configurações de preferência, tá? Não sei se tem gente entrando agora, mas você pode mexer nas configurações de preferência do Octave para deixar aqui em Command, ó, deixar o fundo preto e colocar uma cor qualquer para o texto, tá? Que a cor do texto é o foreground, background é o preto que eu coloquei. Aqui eu coloco o preto porque o nosso monitor é uma lanterna, certo? E a intensidade maior que você pode exibir na sua cara é o branco, certo? A intensidade luminosa mais forte que você pode colocar na sua cara é o branco. Ou seja, você vai trabalhar, a gente vai trabalhar com escrever textos, né? Como eu falei, são textos de programação, mas são textos. Você não quer ficar tacando uma lanterna na sua cara, né? Se você ficar olhando para o sol, você vai ficar cego. Se você olhar para o monitor, texto branco, por muito tempo, você vai começar a ficar com dor de cabeça ou dor nos olhos, certo? Por isso que eu recomendo que você ou mude a cor, do jeito que eu fiz, para ficar preto. Aí pode colocar preto com branco, preto com verde, preto com azul, a cor que você quiser, tá? Ou diminua a claridade do seu monitor, né? Certo? Para não ficar tão forte no seu olho. No Mac, no Windows 10, o Mac já tem isso faz muito tempo, você poder inverter as cores, e a partir do... Como é que é o negócio? No Mojave, ele também tem um tema escuro, que você pode adotar, tanto, ou inverter as cores, ou usar o tema escuro do Mac, certo? Para não ficar tão forte nos seus olhos. E no Windows 10 tem, não sei se tem tema escuro no Windows 10, ou talvez tenha no Windows 11, né? Mas a partir do Windows 10 você já tem uma tecla lá no sistema operacional, no painel de controle, que também inverte as cores, tá? Inverter as cores é melhor, tá? Para você que vai trabalhar no computador por muito tempo. Se você trabalha muito tempo no computador, você acostuma a inverter as cores, ou então ir nas preferências do programa que você usa com frequência e fazer essas modificações para mudar o background, ou mudar as cores da janela, tá? Isso ajuda, não força tanto a sua vista, tá? Se você tiver, se tiver algum programa, ou fazer para o sistema operacional, né? Se você usar todos os programas com frequência, faça para o sistema operacional. Se tem algum programa que você usa com frequência, tente mudar as cores só daquele programa, né? Que, em geral, as cores do sistema operacional não são muito claras, né? São muito fortes, né? Mesmo as cores, além do aqui, ó, um brancão, né? Uma coisa feia. Esse brancão aqui é muito forte para você ficar olhando isso aqui por muito tempo, né? Você vê que o default do Madonna, ó, é preto, né? Ó, não é branco. É? Por quê? Porque os caras que desenvolveram Madonna, eles são programadores. Eles já sabem disso, tá? Que o preto é melhor. As cores escuras forçam menos a nossa vista, tá? O Octave Online, o pessoal não teve esse mesmo cuidado. Até mesmo se você for fazer texto, tá? No Word, se estiver escrevendo seu TCC ou coisa do tipo, tente colocar um fundinho preto, tá? Para não forçar tanto a sua vista. Vai ficar muito tempo lá escrevendo.
monografia, tese, dissertação, esse fundão brancão aqui, embora o pessoal goste mais, porque lembra folha de papel, né? Que é o que a maioria das pessoas estão acostumadas, mas o papel ele só não é muito forte porque ele não é luz, tá? Você está olhando para uma lâmpada quando você está olhando para o computador. Ou para uma tela de celular, ou para um tablet, certo? A maioria das pessoas que reclamam, né, desse negócio de dor de cabeça é porque não sabe disso. Diminua a claridade, ou então mude o esquema de cores do seu celular, do seu tablet, né? Acho que o Android também tem isso, tá? Essa opção de inverter as cores do Android, agora eu só não sei a partir de qual versão que é isso. O iPhone e o iPad certamente tem. Enfim, aí isso aqui é só criando uma variável, tá? Eu criei falei das regras de criação de nome, né? Que eles devem ter. Vou colocar aqui, né? Nomes de variáveis. Acho que eu falo isso depois, tá? Mas vou colocar aqui só como um comentário as regras de criação de nome de variáveis, né? Se já não tiver colocado. E talvez, às vezes eu falo coisas assim já adiantando, tá? Mas eu acho que a gente fala isso depois, tem um assunto mais na frente, eu acho que eu já coloquei isso. Mas se não, eu vou me lembrar para colocar aqui. Certo? Então tente usar para você não. Isso aí vale para qualquer linguagem de programação, né? Tente focar, sempre usar só letras minúsculas ou maiúsculas, colocar números depois do texto, tá? Que aí você nunca vai ter problema com criação de nome de variável. E obviamente o nome de uma variável não pode ser o mesmo nome de um comando, né? Porque se tiver um comando chamado abre a porta e você tiver uma variável chamada abre a porta, ele não sabe, quando você chamar, né? Tentar usar o abre a porta, ele não vai saber se está querendo acessar a variável, abre a porta, ou executar o comando abre a porta, né? Mas a diferença entre comandos e variáveis é que comandos, né? Eles sempre usam parênteses, tá? Mesmo que não tenha argumento nenhum, que não recebam nenhuma variável, eles sempre vêm acompanhados de parênteses, comandos, tá? 99% das vezes, para não dizer sempre, né? Que sempre a gente acaba entrando no erro. Mas, enfim, tudo que eu estou mostrando para vocês é criação de variáveis. Até agora, eu falei uma porção de coisas, mas criação de variáveis que a gente está fazendo. Isso aqui é a atribuição, é o comando, é o operador mais importante que existe. Isso aqui, na verdade, já é um comando, só que, como eu falei, quem não estava na aula, né, antes, operador é uma função especial, né, que permite que a gente faça atribuição, armazenar valores em variáveis, ainda é uma função, mas só que é uma função especial, assim como o sinal de mais, de vezes, né, são também funções. Quer dizer que existe um nome para elas, tá? Mas o mais comum é a gente usar o símbolo, né? Que é mais fácil de usar desse jeito. Mas, enfim, aqui está fazendo a atribuição. Só que veja o que eu tentei fazer aqui. Eu tentei criar um número gigantesco, né? Porque eu fiz isso de propósito para vocês verem que ele não consegue armazenar todo o número, ó. Certo? Ele chegou aqui em 23, 64, blá, blá, blá. Quando chegou aqui em 73, ele cortou, ó. Ele não armazena todo o meu número. Ele pegou o que? Acho que foi 15 dígitos, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. 15, 16 dígitos com esse daqui, né? Certo? Ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, como esse último cara aqui era um 3, né? Então, ele fez um for, né? Pegou o último como sendo 3, né? O 873. Se esse último cara aqui fosse um 9, né? Ele armazena para 4, tá vendo? Ele arredondou depois do último cara, que era 3, tinha um 9, né? Ou então acima de 5, acho que 5 já é o suficiente. 5 já é o suficiente, ó, ele arredonda para cima, tá vendo? Quer dizer que ele vai manter aqui o 3. Ele mantém esse 3 quando? Quando tiver aqui do lado direito dele, tiver um 0, 1, 2, 3 ou 4, né? Quando tiver 5, 6, 7, 8 ou 9, ele arredonda para unidades de cima, né? E virar um 4. Se aí fosse um 9, arredondaria para 0, e aí o 7 ia virar um 8, né? Tá? Então, esse recorte que está acontecendo é porque o computador ele não consegue armazenar números infinitos na memória, tá?
Nesse caso aqui, o padrão default que o Octave usa é um double, tá? Double, D-O, que a gente viu até aqui, ó, apareceu aqui, né, o double, tá vendo? D-O-U-B-L-E. Isso aqui é uma classe que armazena números complexos, reais e complexos, tá? E usa 64 bits, tá? Se estiver usando complexos, você vai usar 128 bits, tá? 64 bits por primeiro número, 64 bits por segundo número. Que é um número do tipo real, que segue aquele padrão I3E 7 alguma coisa, tá? Que é um padrão de armazenagem de ponto flutuante no computador. Devido a isso, ele usa uma mantissa, né? Ele não consegue usar todos os 64 bits, ele tem que usar 1 bit para sinal e 7 ou 8 bits para armazenar o expoente de um número que vai estar sempre em notação científica, né? Certo? Então, no caso, se eu tivesse um número aqui, por exemplo, deixa aqui um A igual a 23, 23, ele continua armazenando só 15 dígitos, tá? Sendo que agora ele vai fazer o recorte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né, ó. Ele pegou até aqui, né, 15. Ele não pegou 15 dígitos, milagre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele pegou até aqui, né? 15 dígitos, estranho. Enfim, ele pegou os mesmos 15 dígitos, mas ele aqui ele já não sei se, enfim, não é garantido, né? Esse aqui ele está fazendo. Ele não tem sempre um tamanho fixo que ele consegue armazenar, certo? Eu acho que aqui ele fez o arredondamento, né? Aqui, na verdade, ele pegou só 14 dígitos. Tenho quase certeza que não pegou os 15, não é possível. Eu contei errado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, né? Ele pegou mais um dígito. É estranho. Ele, na verdade, não consegue armazenar isso, tá? Ele consegue pegar só 15 dígitos. 1, 2, 3, 16 dígitos, né? No total, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Ah, tá certo, então. Pegou os 16, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá certo. Aqui eu devo ter contado errado ali, né? Talvez. De dígitos. Mas, enfim, esse número aqui ele é convertido para a notação científica e no double, o máximo que ele consegue armazenar são 16 dígitos, tá? 17, porque tem talvez até 17, né? Porque ele tem um dígito, porque é em notação. Não, né? Acho que é 16 mesmo. Porque tem uma notação que ele. Ou até. Depende da representação, mas 15, 16 dígitos, só que ele consegue armazenar, porque esse é o tamanho máximo que um double de 64 bits consegue armazenar, tá? Quando eu falo 15, 16 bits, eu estou falando em decimal, tá? Em binário é que é 64 bits, são 64 mil números de 0 a 1, 0 ou 1, só que aí tem um bit que é sempre usado para sinal, no caso de números reais e complexos, e tem um número de 7 ou 8 bits que é usado para armazenar o expoente dessa notação científica, né? Todo número real ele tem que ser ou complexo vai ser armazenado em notação científica, tá? Com 2 números de notação científica, né? Para a parte inteira e para a parte imaginária, né? Tá? A partir dali ele vai fazer um corte, o computador ele vai fazer um arredondamento e o último dígito nunca é confiável, tá? O último dígito que você está armazenando tipo double é sempre uma aproximação, tá? Que está sendo feita. Esse que eu estou querendo demonstrar. E esses outros números aqui você perde. Ah, mas se eu quiser armazenar esse número completo, tem um jeito? Tem. A gente vai ver que usando tipo simbólico, você pode armazenar isso, que o computador vai armazenar como texto, tá? Esse número gigantesco aí, se você quiser trabalhar com ele, dá para trabalhar. Só que vai ser um pouco mais lento, tá? Porque aí você está adicionando uma camada de abstração. Porque double é um tipo que o seu computador, ele consegue interpretar naturalmente, tá? Ele consegue naturalmente lidar com ele. Você usa um cara acima disso, você está adicionando uma camada de abstração que vai deixar mais lento, tá? Porque os números vão ter que ser interpretados toda vez que você quiser manipular eles. E o tamanho de um double
é 8 bytes, né? Por conta disso, você pode usar o comando "whos-a", se eu não me engano, e aí ele mostra, né, aqui no comando, além de mostrar o nome, né, das variáveis que a gente já criou até agora, tem uma atribuição que a gente vai, é uma propriedade da variável, que a gente ainda vai ver no futuro. Aqui tem o tamanho, que todas as variáveis que eu criei até agora é 1 por 1. Tem a classe, que é double, que é o padrão, né? E tem aqui, ó, o tamanho que ele está ocupando, ó, 8 bytes, né? Que é 64 bits, tá? Isso é importante, você saber a questão do tamanho para você não estourar sem querer a memória do seu computador, né? Aí só para mostrar, você poderia criar também uma variável, né? Se quiser criar uma variável complexa, tá? Fez 8J, sendo que ele converte, pode usar tanto J ou I, tá? Para unidade complexa. Aí ele cria 3 mais 8i, e aí quando eu dou o whos, veja que ainda aparece como double, né? Ó. Só que ele está armazenando 2 números, então vai ocupar 16 bytes, né? Tá? A variável W. E aí agora apareceu o primeiro atributo, né? Ó, o Czinho. Só para dizer que aquilo ali é um número complexo, né? Um tipo especial, porque está armazenando 2 números, né? Na variável. Entre aspas, né? 2 números, porque você tá... é um número só, eu sei, mas só que para o computador aquilo ele vai exigir o dobro de memória, né? Vai usar 2 variáveis double para armazenar um número complexo, né? Aí gera os 16 bytes, né? Tá? E a linguagem, isso aqui já é uma das vantagens que eu acho do Octave, né? Porque ele, como é linguagem científica, ele já lida naturalmente com os complexos, tá? A maioria das funções dele já lida naturalmente com números reais, com números complexos e com matrizes, por default. Nem é toda a linguagem que faz isso, não. Você tem que usar, às vezes, uma biblioteca para poder usar números complexos, ou então uma biblioteca para poder usar matrizes, né? Isso aí já é default do Octave no MATLAB, tá? O Octave, porque eu estou falando do MATLAB, né? Para quem não estava aqui, é porque o MATLAB, o Octave, ele é uma cópia open source do MATLAB, tá? Vocês vão ver que muito, eu falo, e é bom vocês terem isso em mente, porque às vezes tem a documentação do Octave é meio ruim, tá? Eu considero meio ruim. Mas, em compensação, a documentação do MATLAB é muito boa. E como o Octave copia do MATLAB, se tiver algum comando que você está na dúvida, procure na documentação lá da MathWorks, do Matemática, né? Do MATLAB, lá da MathWorks, você vai ver que a documentação do comando que você está usando no Octave é melhor. E aí você vai entender o que o comando faz. Se a documentação do Octave, por default, não te ajudou. Ai, ai. Sim, aí tem o format long, né? Que é o formato de exibição dos dados, tá? O format long é o que a gente está usando, que ele tenta mostrar a maior precisão possível dos dados, mas também tem o format short, tá? E aí ele dá um, se você não gostar de ver aquele número gigantesco, né? Se eu chamar só a variável, certo? Sem o... Oh, meu Deus, sai da frente, pronto. Certo? Se eu chamar só o nome da variável, só apertar o nome, uma variável que eu já tenho criado, tá? Eu já criei a variável x e eu quero ver o valor que está armazenado dentro dela, eu posso só escrever no Octave x e apertar Enter e ele vai mostrar o valor dela, tá? Ou então o W, que a gente acabou de criar. Certo? O W, ele mostra para mim qual é o valor que está armazenado dentro da variável, tá? E aí, nesse caso aqui, como está format short, ele tenta exibir ó, só 4 dígitos, tá? Se você colocar format long, ele vai exibir até os 15, 16 dígitos que ele tem suporte, tá? Que é o valor todo que está armazenado naquela variável, tá bom? 100, 200, tá? É. Ele não vai, o número não vai aumentando de tamanho, né? Conforme eu vou multiplicando, é para ser sempre o mesmo tamanho. Ou se tá, enfim, ele não vai conseguir armazenar. Isso aqui tá gerando imprecisão. O tipo do double só armazena 8 bytes de qualquer maneira. Format long, format, acho que é. Não. Como é que é o número do formato científico?
Vamos dar o help, né, para a gente ver. Help, format. Format é um comando, né? Dá um help nele. Não tem help format, cara. Que coisa chata. Mas é o bit function, só que ele não está mostrando o help, que coisa estranha. Deixa eu ver aqui, help format. Talvez no octave aqui. Engraçado. Ah, agora mostrou. Não sei porque não mostrou. Tem alguns comandos, não sei porque, alguns comandos não funcionam no modo CLI, né? Que eu tô ali no Jupyter, eu tô no formato CLI. É formato G, é? Ah, é long, né? Coloca, tá. Então é format long, né? Aí ele coloca em notação científica, tá vendo? Aqui nesse caso ele colocou um Ezinho, que é base 10, tá? Multiplicar é 10 elevado a 0, né? No caso, esse número aqui tá normal, né? Se colocar x vezes 10, ele já vai colocar no outro, hein? Pronto, aí ele já colocou em notação científica, ó. Agora tem o Ezinho, né? Que tá 10 elevado a 1, tá? Porque eu multipliquei vezes 10. Certo? Talvez ele esteja conseguindo armazenar esse número aqui, porque ele está salvando na região do expoente, né? Quando está multiplicando lá por 100, né? 1000 e tal. E tem, né? Os 8 bits são por expoente, aí ele conseguiu armazenar o mesmo dígito usando esses expoentes, né? Faz sentido. Então aqui, a notação científica, né? Ó. Se eu colocar aqui, puff, né? O mesmo número, só que agora 10 elevado a 6, tá? Isso é em notação científica, né? Formato long é. Ou formato short é também pode usar, tá? Aqui é só questão de exibição dos números, dos valores, tá? Numéricos. Não quer dizer que o valor armazenado na variável está mudando, não, tá? O valor na variável está sempre o mesmo. Tem sempre aquela limitação de memória de 8 bytes a 64 bits, tá? Para não ficar tão... E é 754, se eu não me engano, tá? Acho que eu acertei. Agora lembrei aqui. Não é meio raro, tá? Assim de cabeça. Mas parece que eu acertei. Não é 754, é o 32 bits, né? Ou quase acertei. Que é o de 32 bits, tem o de 64 também. Será que é o 2008? E 3 é 64 bits. É de 754. É o 754. Pronto, aqui, ó. Eu falei para vocês, ó. Isso aqui é o double, tá? Que a gente tem. 1 bit é de sinal. Aí tem 11 bits para expoente, perdão. Deve estar confundindo com o float, que é 32 bits, que usa 7 ou 8. Então, 11 bits é para o expoente, 52 bits é para mantissa, né? É quanto a gente consegue armazenar. Mas, no máximo, a gente consegue armazenar aqui, ó. É de 15 a 17 dígitos significativos que ele consegue armazenar, certo? Decimais, dependendo aí da precisão do seu número, do número que você está querendo armazenar. No máximo é 15 a 17 dígitos, tá? Você consegue armazenar no double. Isso é um padrão da I3E que é adotado pelos computadores hoje em dia, tá? Antigamente, se você mexer com computadores antigos, você vai ver que esse não é... que cada empresa usava o seu próprio padrão de double. Hoje em dia, felizmente, a gente está mais ou menos aceito por todo mundo de usar esse I3E754, tá? Como padrão para armazenar números de ponto flutuante, que é um número que é menos 1 elevado ao sinal, né? Que é esse bit aqui que é 0, 1, vezes aqui os binários, né? Vezes 2 elevado a base menos 123, tá? Que a base pode ser... O expoente pode ser negativo, o expoente pode ser positivo ou negativo. Tá? Esse Ezinho aqui não é de 10 não, tá? É o valor que está sendo armazenado nesses 11 bits aqui. O valor decimal que está sendo armazenado nesses 10 bits aqui.
estava dizendo isso? Para ser mais preciso, né? Certo? E aí existe, por exemplo, se você quiser pegar um número maior, aí tem esse pacote Load Symbolic, né? Um pacote que vem do Octave, que não vem por default carregado, está nem instalado. Eu acho que nas versões mais novas do Octave vem por default instalado. Certo? Que você pode executar esse comando pkg load symbolic, tá? Lá no Octave também funciona. pkg load symbolic, tá? E aí agora eu posso fazer, ó, quando eu quiser pegar aquele número grandão, 2 pontos, certo? Eu coloco aqui, ó, sim, com esse y, tá? Abre parênteses, porque isso aqui é tipo uma função que vai converter esse texto aqui para um número simbólico. Esse número aqui é bem maior do que 17 dígitos, né? Vocês concordam? Eu espero. Aí eu apertar Enter, ó, ele vai executar o pacote simbólico e vai armazenar esse número gigantesco aqui precisamente na variável x, né? Agora, ele demora um pouquinho, tá? Ele está carregando o pacote simbólico pela primeira vez, tá? Pronto, ele armazenou, tá vendo? Um número gigantesco lá, ainda armazenou sobre a base, né? Ó, modo fracionário aqui. E aí, ó, lá no nosso workspace, veja que agora não é mais um double, tá vendo? É um tipo simbólico, variável 1/1, e ele não consegue nem mostrar o valor, porque o valor é muito grande, né? Mas ele armazenou esse número, ó, precisamente, tá vendo? Com todas aquelas casas decimais, ó, armazenado exatamente na variável, tá? Ele ocupa bem mais espaço, tá? Deixa eu pegar isso aqui pra gente... Vou colocar aqui RUS-A, né? A gente vê, ó. Olha quantos bytes está ocupando. 477 bytes, tá vendo? Porque fica mais... certo? Porque além de estar armazenando esses dígitos todos, ele está armazenando uma camada de abstração em simbólico a mais, né? Ó. Então, em vez de lidar só com 8 bytes por vez, agora ele está lidando com 477 bytes num tipo simbólico, só para armazenar esse número aqui exatamente, tá? O Octave ele consegue armazenar o número exatamente, mas está usando bem mais memória e também vai usar bem mais processamento, tá? Para lidar com ele. Mas consegue, tá? Você pode fazer, ó, x vezes 2, ele calcula, normal, tá? X vezes qualquer número gigantesco aí, ele calcula, tá? Calcula exatamente, ó, te dá o resultado. Sem erro de precisão nenhum. Para essas operações aqui menores, né? Tempo real. Mas se for um cálculo mais complexo, né? Para encontrar raiz, não sei o quê, ou então um número que aproxima um resultado, aí já vai... a aproximação de algum resultado vai ser bem mais lento, tá? Alguém fala algum comentário? Ok. Cadê? Sim, PKG load simbólico. Aí aqui eu queria só mostrar que existe esse VPA também, além do simbólico, né, que eu usei. Existe esse comando aqui, VPA, que é Variable Precision Arithmetic, que é um comandinho que a gente vai ver depois, no futuro, que ele serve para calcular fazer alguns cálculos aproximativos, né? No caso aqui é do pi, né? Eu quero calcular o número pi com 100 dígitos, né? Você pode fazer isso no Octave, ele vai calcular para você uma aproximação de pi com 100 dígitos, né? Usando o tipo simbólico, tá? Também aqui demora um pouquinho, tá? Mas ele calcula, ó, para você. A gente fazer isso em outra linguagem não é tão trivial. Aproximou aqui o pi, ó, com de 100 dígitos de aproximação para você, tá? Contando o 3. Então é 99 aqui depois da vírgula, né? Certo? Mas é um tipo simbólico, ó. Tanto que eu posso fazer o RUX, ó. Aparece lá o X, ó, usando 449 bytes e a classe simbólica, tá? Essas são as duas classes que vocês provavelmente vão mais usar aqui no curso, tá? A classe simbólico, que armazena um número arbitrariamente grande, com a precisão que você quiser, ou a classe double, tá? Qual a vantagem de usar a double é que você está usando um tipo que é reconhecido pelo computador, tá? Ele vai usar o barramento do seu computador. O barramento do seu computador provavelmente de 64 bits. Quer dizer o quê? Que uma instrução,
um tique do clock do seu processador, ele consegue passar aquele número inteiro lá para o processador da sua CPU, tá? Mas esse daqui, ó, de 449 bytes, ele não consegue, tá? Ele tem que dividir isso em pedaços, né, em chunks de 64 bits, né? Então, isso aí, ou de 8 bytes, né? Dividido isso aí por 8, dá o quê? Dá uns 50 clocks, né? Tá vendo como é que já fica maior, né? Ó, é uma ordem de grandeza que já você perdeu, já aí. Só para poder fazer qualquer cálculo entre esse número aí simbólico, ou então pegar um pi, se você pegar um pi no formato double e esse pi de 100 dígitos que a gente acabou de usar, já vai ter uma ordem de grandeza a mais aí em todo o cálculo, tá? Vai ficar uma ordem de grandeza mais lenta. Ele não vai conseguir passar o número toda uma vez, né? Vai ter, só para chegar lá no processador, vai precisar aqui de pelo menos, né, 50 clocks, 50 ticks do clock. O clock é a velocidade de processamento que você faz, né? No caso, 3 GHz, né? Quer dizer que o clock, o relógio do computador bate 3 bilhões de vezes por segundo, né? Aí aqui o vetor, ó, como é que se armazena, cria uma variável, né? Que é aquela variável numérica padrão, um escalar, 1 por 1. Várias maneiras de fazer isso, com double ou com simbólico. E agora vamos criar um vetor, né? Para criar um vetor, você basta colocar os números separados por vírgula e entre colchetes, tá? Quando você faz isso, você está criando aí um vetor, 1, 2, 3, 4, e armazenando a variável A, tá? Ele mostra aqui para mim, o vetor linha. E aí, se eu dou o usar, né? Ele mostra a matriz, que é uma matriz, né? 1/4, ó, já não é mais 1/1, né? E que está armazenando, como é o double, é o padrão, né? Ele está armazenando 4 doubles lá dentro, 4 vezes 8, 32 bytes, né? Certo? Então, esse vetor aqui tem 4 números do tipo double, que é o default, certo? Ele ocupa 32 bytes na memória. Né? A gente pode fazer isso, né? Aqui também, ó, B igual a, ou então A igual a 1, 2, 3, 4, né? Ok? Ele criou aí o vetor. E se você quiser no formato de coluna, aí, em vez de usar vírgula, você usa 2 pontos, tá? 2 pontos não, ponto e vírgula. 1 ponto e vírgula, 2 ponto e vírgula, 3 ponto e vírgula, 4 ponto e vírgula, fecha colchetes. Não faz diferença. Então, ele criou um vetor coluna, certo? Se eu dou o RUS lá, ó, a gente vê o A é um vetor 1/4, né? Vetor linha, e o B é um vetor coluna 4/1, né? Os dois ocupam 32 bytes, porque tem 4 números lá do tipo double, né? Certo? E aí você pode fazer, né, multiplicação de matriz, ó, A vezes B, que dá 30, né? Tá fazendo aí o produto escalar dos dois. Ou você pode fazer também o produto externo, né? Se não me engano. Que é B vezes A, né? Que aí vai gerar uma matriz, né? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, né? Também dá certo, tá? No octavo. Fazer isso, A vezes B ou B vezes A, né? Isso aí dá para fazer. Que é... está usando, né? 4 vezes 1 vezes 1 vezes 4, né? Dá certo, né? Ah, e você pode transformar um no outro usando esse operador aqui, ó. Aspas simples, tá? Isso aqui é o equivalente a fazer transposta, tá? Aí o vetor coluna vira linha e o vetor linha vira coluna, tá? Fazendo a transposta. 1, 2, 3, 4. Esse símbolozinho aqui. Que é a mesma coisa você fazer transpose, tá? Ó, também dá a mesma coisa, tá? Transpose A, ou então A, símbolozinho, quer dizer que você está pegando a transposta, tá vendo? Isso aqui é um exemplo, ó. Isso aqui é um comando que faz a transposta de uma matriz, né? Que aí você usa parênteses, né? E dá um argumento, uma variável. Só que também existe no formato de operador, né? O operador é esse símbolozinho, que é o mais comum das pessoas usar, que é mais fácil, né? E você escrever transpose, abre parênteses, fecha parênteses, só coloca o símbolozinho, né? E faz. Do mesmo jeito que eu mostrei na aula passada a questão da soma, né? Você pode fazer assim, né? Para somar 2 números, mas é bem mais fácil fazer assim, né? Usar só o símbolo que representa essa função de soma, né? No computador,
e faz a operação, né? Tá? Mas isso aqui são exemplos de comandos, né? Que é tudo que existe na linguagem, como eu falei, ou é variável ou é comando, né? Não existe nada mais em toda a linguagem que de programação. B, como na notação científica, ó, como ele está exibindo, não é? Ele está exibindo 1,10 elevado a 0, né? E aí, para fazer uma matriz, ó, aí você tem que tomar um cuidado na hora de fazer uma matriz, né? C, ó, que aí eu separo por vírgula, quando está na mesma linha, é separado por vírgula, e aí quando eu passo para a linha de baixo, eu tenho que colocar o ponto e vírgula, tá? Sendo que a linha de baixo, obviamente, tem que ter o mesmo tamanho da linha de cima, né? Se eu tentar criar uma linha de tamanho menor, ele vai reclamar, né? Ó, 1 por 4, que é, você tentou concatenar uma linha de tamanho 1 por 4 com uma linha de tamanho 1 por 3, né? Não sabe como fazer isso, dá erro, tá? Então, quando você vai criar uma matriz, é por isso que eu dou esse enter, tá? E não precisava estar aqui. Ele podia estar desse jeito, tá? A matriz C poderia estar desse jeito sem problema nenhum. Tá? Isso aqui é perfeitamente aceitável. Para o computador isso aqui não faz diferença nenhuma. Só que tem um erro aqui, né? Ó, porque tem uma matriz, tem uma linha que eu coloquei só 3 elementos, era para ter colocado 4. Então eu recomendo que na hora que você faça, você tente fazer isso, ó, alinhar os valores de cima com os de baixo. Aí você vê na hora se tiver algum erro desse tipo, né? Para não ter nem receber a mensagem de erro. Você já vê na hora que está faltando um elemento. Opa, esqueci um elemento aqui. E coloca para não gerar o erro e gerar a matriz, né? Ó, C de 1 a 15, né? Ou de 1 a 16, na verdade. E aí, como está naquele formatia, né? Ele exibe nessa... Aqui já está exibindo, ó, como 10 elevado a 1, né? Quando é decimal. Mas a gente pode colocar aqui format short, para não ficar tão feio. Né? O format short, ele mostra 1, 2, 3, 4, né? Mais bonitinho, né? E aqui é só questão de ficar mais bonitinho, tá? Mas isso aqui ainda é uma função, tá? Você também pode fazer assim, tá? É porque antigamente, ninguém embora tenha reclamado, toda função é sempre usa parênteses, tá? Mas antigamente funções eram feitas desse jeito, tá? Primeiro vinha o comando, o nome da função, e aí depois tinha um espaço, e aí vinha o nome dos valores, ou o nome das variáveis que você estava usando, tá? Isso aqui é o formato antigo de programação. Quem faz programação terminal, que é essa tela preta aqui, ainda é desse jeito, tá? Eu posso fazer tipo echo Rafael, por exemplo, para executar a função echo que vai imprimir meu nome, tá? Ou seja, certo? Mas as funções hoje em dia, o comum é assim, justamente até para você facilitar, né? Não ficar tão complexo. É usar parênteses, que aí você vê na hora que aquilo ali é uma função e não um comando. Porque antigamente era muito comum as pessoas confundirem nome de comando com nome de variável. Então, hoje em dia, as funções, todas elas têm esse parênteses. Mesmo quando não tem argumento, tem que ter o parênteses. E aí uma vantagem, ó, como eu disse, o tipo natural do Octave, já vou acabar a aula, mas só para a gente fazer aqui avançar mais um pouquinho, como o tipo natural do Octave é matrizes, eu posso pegar e comparar toda uma matriz com um número, certo? Ó, aqui eu estou pegando a matriz C, que é uma matriz 4x4, né? Que vai ter os números de 1 a 16, e comparando para ver quais deles são maiores que 9. Ó. Eu executo, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai retornar para mim uma matriz, ó, de zeros e uns, tá? Uma matriz booleana. Booleana é um tipo específico do computador que só armazena verdadeiro e falso, tá? Falso é 0, verdadeiro é 1. Então aqui ele pegou o quê? Ó? Ele comparou com todo mundo. Tá? Isso que eu chamo de lidar naturalmente com matrizes, tá? Porque eu só executei um comando para ver quais dos valores, comparei toda a matriz com 9, só fazendo isso, ó, C maior que 9. Aí ele foi, 1 é maior que 9? Não é, então pintou com 0. 2 não é maior que 9? Não, é 0, né? Quando chegou em 10, né, que 10 é maior do que 9, ele começou a preencher com 1, né? Todos esses aqui são 1s. E é o que a gente vê, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá como 1, certo? Então isso aqui tá corretinho, né? Certo? É a matriz resposta, né?
Isso não é toda linguagem que dá para fazer, não, tá? Tem linguagem, se você fosse fazer isso aqui, eu teria que fazer um for, que é uma estrutura de repetição, para percorrer as duas dimensões da matriz e comparar cada posição da matriz com um 9. O Octave, como ele lida naturalmente com matriz, ele já deixa você fazer isso aqui, tá? Algumas pessoas chamam isso até de vetorização, por algum motivo. Mas é um dos poderes da linguagem do MATLAB e do Octave, você poder fazer isso ó, sem usar for. Sem usar uma estrutura de repetição. Sem precisar percorrer a matriz, ele já sabe que você está querendo comparar tudo. Tá? Aqui é o RUS, que eu já mostrei para vocês. Tá. E aí, quais são os comandos que gera matriz? Né? Como eu mostrei, você pode criar uma matriz usando aquele 1, 2, 3, 4. Eu vou parar aqui a aula de hoje, tá? Na sexta a gente continua. Mas existem os comandos ones, que geram a matriz de uns, né? Que é bastante usado, porque é o elemento neutro da multiplicação. Né? Eu acabei de mostrar que você pode aplicar uma operação para todo mundo, né? Certo? Então, ones tem utilidade. Tem os zeros, né? Que você pode gerar uma matriz de zeros, da dimensão que você quiser, tá? E aí é o elemento neutro da soma. Se você quiser armazenar valores, né? Tá vendo? Você também pode usar isso para armazenar valores, né? Fazer várias equações ao mesmo tempo e armazenando os valores, tá, né? Zeros, I, que é aí isso aí é aquela história de identity, né? Porque em inglês, identidade, né? É identity, tá? Identity matrix. Aí como esse I aqui em inglês, que é pronunciar I, esse I também pode significar, é a mesma pronúncia de olho em inglês, tá? Por isso que tem esse I, certo? Eles usam I porque para eles faz sentido, porque foneticamente é igual a identity, né? Para a gente que é brasileiro fica completamente confuso, né? Ones é uns, né? Em inglês, com português, seria estar escrevendo uns. É parecido, né? Ones, uns, dá até para enganar. Zeros, acho que ninguém vai ter problema de lembrar disso aqui, mas I, né? Já é mais chatinho, né? Que é uma matriz identidade, tá? Que a maioria das operações geométricas de transformação, a matriz identidade, que é aquela que quando você multiplica a matriz pela identidade, retorna ela mesma, né? O elemento neutro da multiplicação de matrizes, certo? E o ones é o elemento neutro da multiplicação, mas da multiplicação aritmética, né? Normal, que a gente conhece, aprende no segundo grau. O elemento neutro da multiplicação de matrizes, na verdade, é a matriz identidade, né? Que aí é gerado pelo I. E ainda existe também a RAND, que aí geram valores aleatórios entre 0 e 1, tá? E a RAND a partir de uma distribuição equiprovável, né? Todos os números têm a mesma probabilidade de serem sorteados. E existe o RAND-N, que aí usa uma distribuição de probabilidade normal, tá? Aquela equação de Bell, né? E aí tem uma concentração nos valores medianos, 0,5, né? Com aquele desvio padrão, né? Certo? Aí RAND-N gera esses valores, né? Evita os extremos, né? Evita sortear valores extremos com frequência. E aí a gente pode testar aqui, né? Vou falar isso aqui de novo na sexta-feira, tá? A gente vai começar a partir daqui. Mas, por exemplo, ó, o ano 5/3, ele vai gerar uma matriz 5/3 de uns, né? Zeros 4/2, né? Gera uma matriz 4/2, 4 linhas e 2 colunas de zero, né? RAND 5/1, né? 5,1. Vai gerar uma matriz coluna, né? Ó, com 5 números aleatórios entre 0 e 1. E RAND-N, né? Olha uma vantagenzinha aqui, se você colocar só um valor, né? Ele vai gerar ele não vai gerar, vai fazer o quê? Ele vai gerar uma matriz 6/6, tá? De números aleatórios entre 0 e 1 normalizado, tá? Só que aí normalizado vai de -1 a 1, né? Acho, se não me engano. Certo? Isso aí é daquela distribuição normal que eu falei para vocês, tá? Mas a gente vai ver isso na aula que vem. Isso aqui são todos os comandos de geração de matriz que são úteis, certo? Porque tem muitos vocês sabem, né? Sistemas lineares e não lineares que você começa a partir de valores aleatórios, né? Até machine learning você começa com valores aleatórios para fazer uma aproximação, né? Você dá um chute inicial, né?
Você vai resolver um sistema linear ou não linear, tem muitos algoritmos que começam com um chute aleatório. Aí o chute aleatório você gera justamente através desses comandos, tá? Do RandN ou Rand. Certo? Então, com isso, a gente termina a aula de hoje. Vou parar e encerrar a gravação. E vou fazer a chamada.